Olá, tudo bem? Gostaria de falar algumas coisas sobre a humanidade e citarei uma experiência feita por um psicólogo chamado John Calhoun e por volta de 1970 chegou a uma conclusão séria. O nome dessa experiência era Universo 25, mas ficou mais conhecida como a Utopia dos Ratos. Utopia porque era um sonho para os ratos, ter um ambiente ao qual tivesse moradia, estivesse livre de predadores e alimento em abundância. Sim, ele colocou 8 ratos para dar início, 4 machos e 4 fêmeas, e assim começou a reprodução. O serviço dos pesquisadores era não deixar faltar comida, não deixar faltar água, não deixar faltar nenhum tipo de providência, feno para fazer ninhos, etc. E começou aquela experiência, o número de ratos foi aumentando, e cada vez que aumentava o número de ratos, chegou-se a uma população de mais ou menos 1.500 ratos, quando o psicológico dos ratos começou a se transformar. Houve uma metanoia, os ratos passaram a ter ações modificadas, mudadas, não eram as ações naturais que eles tinham. Os ratos começaram a se dividir em classes. Sim, era a classe de ratos de um lado, ratas do outro lado, os mais fracos de outro lado. Os ratos então começaram a se dividir em classes sociais. Essas classes então passaram a se degladiar, já que as ratas já não queriam mais ter relação sexual com os ratos. Para que houvesse relação sexual era uma briga tremenda, o couro comia, o negócio era nervoso mesmo. E assim acontecia que cada vez as fêmeas se dividiam mais dos machos. Alguns machos mais fortes ainda conseguiam, depois de muito esforço, ter um tipo de relação sexual com as ratas. Já os ratos mais fracos simplesmente desistiram e começaram a viver isoladamente. Mas um outro tipo de rato surgia nesse meio desse inferno, que era para ser um paraíso se tornou um inferno. Alguns tipos de rato já se isolaram daquele estresse populacional, daquelas brigas, daquelas tensões, e viviam apenas isolados. Costumavam sair apenas quando os outros ratos estavam dormindo. Apenas quando os outros ratos dormiam, esses tipos de ratos saíam e viviam sempre sozinhos e viviam sempre isolados. Outra coisa que aconteceu é que as ratas já não se preparavam mais para a maternidade. Sim, elas não faziam ninhos e quando os ratos nasciam, quando os filhotes nasciam, geralmente eram abandonados. A mortalidade infantil ficou muito alta, ficou de 10 para 1. De cada 10 ratos que nascia, apenas 1 sobrevivia, 9 morriam. E as brigas continuaram a se intensificar de tal forma que os ratos então passaram a ter relações mais promíscuas ainda, como canibalismo. Apesar de ter comida em abundância, eles matavam uns aos outros e comiam uns aos outros. Aquele rato que sobrava da mortalidade infantil de 10 para 1 também já crescia com essa ferocidade dentro de si, com essa bestialidade dentro de si, se transformando também em predadores e em assassinos. Outra coisa que deve se observar dessa situação é que, por causa do afastamento das ratas e dos ratos, relações homossexuais começaram a eclodir dentro dos ratos e das ratas. Relações homossexuais sempre haverá no reino animal com uma média de 30%, mas entre os ratos isso não existe. E depois desse experimento, viu-se que depois de um tempo eles começaram a ter esse tipo de relacionamento sexual, homossexual. Aconteceu também que a pesquisa era para ser feita para saber como é que eles reagiriam num ambiente superpopulacionado. Foi feito para 3.000 ratos, a intenção era chegar a 4.000 ratos, mas a pesquisa não deu certo nesse âmbito, pois não passou dos 2.200 ratos e não atingiu o propósito de ver como eles viviam em superpopulação, mas houve essas descobertas que sim, se tornaram notórias na humanidade. Foi uma pesquisa brilhante no que se deu o conceito de que esses ratos então passaram a ser extremamente violentos, divididos entre classes, canibais, abortivos, já que os ratos que nasciam eram entregues à morte. Então se observou essas características que devem ser contadas na vida humana também, que devem ser apreciadas com muito cuidado. Primeiro que sim, não adianta o homem tentar criar um mundo perfeito, porque o homem não conseguirá, não haverá um paraíso feito pelos homens.
Não, é melhor seguir as regras de Deus. Seguir as regras de Deus não é fácil, mas trabalhar é sempre o melhor negócio. Nós vemos então que o início de todo esse caos começou justamente pela falta do trabalho. Os ratos não precisavam caçar, os ratos não precisavam lutar pela sobrevivência, simplesmente viviam ali comendo e bebendo e ali simplesmente foram adoeceram o seu psicológico. Nós vemos que hoje existe um tal de socialismo que ensina que todas as pessoas deveriam ganhar as coisas, é bolsa isso, é bolsa aquilo outro. Temos jovens desempregados que não querem estudar, que não querem trabalhar. Realmente estamos numa situação de caos. O problema é que o psicológico desses seres humanos também andam abalado. Sim, a mente está adoecida, muito suicídio, muito homicídio, e nós vemos a violência crescendo da mesma forma que aconteceu no universo 25. Também vemos que as pessoas hoje, por não ter nada para fazer, como dizia aquele velho ditado, mente vazia é oficina do diabo. Então, por não ter nada para fazer, eu vejo as pessoas se dividindo em classes, é preto, é branco, é rico, é pobre, é homossexual, é heterossexual, da mesma forma que foi lá no universo dos ratos. Melhor seguir o conselho de Deus. Não tem preto, branco, rico, pobre, tem ser humano. Todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Essa divisão de classes é ruidosa porque gera violência um entre os outros, povo despedaçando povo, nação despedaçando nação, e é isso que nós vemos acontecendo também no nosso universo. Também vemos que o desejo do aborto, quantas pessoas têm esse desejo ensandecido de aborto, de liberar aborto, e sim, isso foi uma das coisas que aconteceu. As ratas, elas não sabiam abortar, mas elas não se preparavam para o nascimento dos filhotes e elas largavam os filhotes como se fosse uma coisa qualquer. Temos o aumento também de muitas pessoas que não nasceram homossexuais, que apenas simplesmente desejam experimentar uma experiência homossexual. Por causa dessas divisões múltiplas, nós vemos essas pessoas que se tornam pirracentas. O homossexual legítimo, o homossexual verdadeiro, com certeza, ele tem, sim, condições de ter uma vida normal, uma vida com família, homossexual, mas viver em paz. Já esses criam guerras, esses que costumam entrar nessa pilha de divisão, criam guerras, vivem querendo criminalizar a homofobia do jeito deles, para que eles possam pirraçar as outras pessoas, para que eles possam julgar e condenar as outras pessoas apenas com muita raiva, com muito ódio no coração. Utopia dos ratos. Quantas coisas ruins podem acontecer? Nós vemos tudo isso se repetindo na humanidade. Seria um grande alerta, seria de todos conhecerem essa pesquisa e tomarem muito cuidado. Primeiro, devemos trabalhar sim. Quanto mais trabalho tiver, melhor. O trabalho dignifica o homem. Segundo, não podemos nos dividir em classes, não. Devemos ser todos humanos, todos sermos seres humanos. Terceiro, não podemos permitir tanta violência, tanta agressão fortuita, sem necessidade. Devemos tomar cuidado porque somos animais também, e essa violência foi vista no universo 25. Também a gente observa a situação de isolamento, como por exemplo o Wingtaus, alguma classe de homens que já não querem mais saber de mulher, já tem medo até de se aproximar, da aproximação com mulheres, justamente por causa desses divisionismo. Isso nós temos visto com muita frequência. O homem tem se tornado um animal? Será que o homem tem vivido nessa violência, mesmo com um mundo farto como nós temos? Sim, algumas pessoas passam necessidades, mas eu não vejo nenhum mendigo se matando. Pelo contrário, eu vejo essas pessoas que não trabalham por opção, eu vejo essas pessoas que não correm atrás, que não estudam, outras que esperam receber esmola do governo, se tornando violentos, suicidas ou homicidas. Aonde vamos parar com esse mundo desse jeito? Tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta tribulação em nossa volta, e esse povo que gosta de se dividir, esses ativistas, se tornam cada vez mais violentos, se tornam cada vez mais cheios de ódio e mais raiva no coração. Cuidado para você não entrar nessa pilha. Talvez você não seja um ativista, mas está entrando numa pilha de ativismo também, vivendo, agredindo, xingando os outros, esquecendo-se de que a regra de Deus é o amor. Amai-vos uns aos outros e vamos viver no universo de Deus e não a utopia dos ratos. Você não é um rato, você nasceu para ser leão. Bom dia.